Bem-vindos, bem-vindes ao podcast Raízes das mais velhas aos mais novos. Apenas E a vocês que vai nos ouvir, use o ouvido do coração. E aproveite! Raízes Podcast, estamos aqui com a Lia. Vamos fazer algumas perguntas para ela. Não é, Edilene Finda? Sim, nós vamos começar a conversar um pouco sobre ontem foi Dia das Mulheres e as mulheres, o que acham, né? Da ancestralidade, o que acham de ser mulher, como elas se sentem. Então, vamos conversar um pouco sobre isso também. A Lia tem uma casa de quimbanda, né, Lia? Tem. É uma honra estar participando desse podcast. Já sou fã desde o primeiro capítulo. Somos sua fã também. Estou muito feliz pelo convite e espero poder contribuir, né, da melhor forma Outras mulheres para esse também, projeto maravilhoso. Pois é, outras mulheres te escutando, outras pessoas te ouvindo, podem se identificar com você, podem ver a própria vida, né, no que você passa, nas suas experiências. Então é muito bom a gente trocar. Eu sou suspeita. Tá com as perguntas? Sim, vamos lá. Faça a primeira pergunta aí, Xê. Bom, estamos aí comemorando esses Dia das Mulheres, né? Que eu acho que devia ser Dias das Mulheres. Para comemorar, né? Tivemos alguns exemplos de mulheres que vieram antes de nós. Por isso estamos aqui, por elas ter vivido, né? Estamos aqui. Isso. E você teria, assim, olhando para essas mulheres do passado, você tem alguma que você gostaria de homenagear? Então, tem uma que eu tenho pensado muito nessa semana, até ontem, né, Dia das Mulheres, inauguração da nossa casa aqui em Sorocaba. E assim, era, né, enfim, uma mulher que eu não tinha uma boa relação, que é a minha avó materna. Mas hoje, me entendendo mulher, me entendendo, né, toda essa gama, direitos que a gente tem, muito recentes, que às vezes a gente nem consegue exercer ainda, que a gente ainda não é respeitada como deveria. Eu gostaria de homenagear a minha avó materna, vó Iracema, né, que era uma mulher muito forte. Ela era muito, hoje, olhando para ela era muito além do seu tempo. Só que ela era de um tempo onde a gente não podia estar fazendo isso que a gente está fazendo agora, a gente não tinha direito de nada. E aí ela não teve direito à escolha nem ao marido, que era uma coisa que ela falava muito, assim, ela falava na brincadeira, mas a gente sabe, ela era apaixonada por uma pessoa e aí essa pessoa não foi aceita pela família, e aí ela casou com outra pessoa, meu avô, que sim, se davam bem e tal, mas não era a primeira escolha, então já começou aí, ela não teve esse direito. Eu já conversei com uma tia minha a respeito, se ela nascesse nos tempos de hoje, certamente seria uma mulher num cargo de liderança, de uma grande empresa e tal, porque ela era muito à frente do seu tempo, ela era uma liderança. Uma revolucionária. E aí, fugindo um pouco da pergunta, mas não tanto, né, dentro do assunto, o quanto essas mulheres, sem direitos, sem espaço de fala, elas sobreviveram e acharam maneiras e, né, subterfúgios e estratégias para, mesmo no silêncio, fazer a sua vontade prevalecer, fazer as coisas acontecer como elas deveriam acontecer. Então, assim, a minha homenagem vai para ela, porque ela foi uma mestra nisso, né? Ela mandava, ela era a matriarca da família sem poder ser, sabe? Sim. Então era por debaixo dos panos. Exatamente. Você acha que você traz a força dela? Eu acho que sim. É questão de linhagem, é questão de legado. E como eu disse, né, a gente não se dava muito bem, porque, enfim, a gente é do sul. Eu era neta um pouquinho mais escurinha, sabe assim? Ela era uma descendente italiana, então tinha isso, né? Não é porque ela era uma mulher forte que ela não tinha seus defeitos, né? Então, assim, eu era a neta que também fugia muito daí do que ela achava que
Então a gente não se dava bem, né? Mais Mas, assim, parecida com ela, vamos dizer talvez assim. assim, né? Talvez o espelho, né, chocava. Né? E aí, assim, eu trago muito, com certeza, todas as mulheres da família que vieram depois dela e talvez as mulheres que vieram antes que eu não conheci, mas essas mulheres deram um legado e certamente eu trouxe esse legado e eu vejo isso na minha filha Antonella, que tem 5 anos e aí não é podada, né? Então assim, ela é aquilo que talvez todas essas foram trilhando o caminho para que ela possa ser a totalidade, porque hoje eu me entendo uma mulher livre, mas eu tenho 40 anos, né? Aos 5, aos 20, aos 30, eu não me entendi assim. Então, Ela não tem as amarras que nós tivemos. Ela está podendo se expressar mais livremente do que eu. com certeza. Maravilhoso. Você inaugurou uma casa de quimbanda com uma pombogira maravilhosa, com Maria Mulão. E ela falou muito sobre liberdade. E eu queria te perguntar, você se sente livre dentro da quimbanda? Você se sente pertencente? Você se sente protegida, segura? Sim, de todos os sistemas espirituais que eu participei ao longo da vida, que isso sempre também foi uma constante na minha vida, a quimbanda é aquilo que o meu íntimo procurava mesmo sem eu saber nomear, né? E é engraçado tu citar a Mulambo, porque a Mulambo me mostrou uma parte do ritual de iniciação de quimbanda que a gente não fazia ideia, a gente nem conhecia, nem sabia o que era quimbanda. E num sonho ela me mostrou uma parte importante do ritual, né? Uma parte que eu sei hoje que é um segredo. Sim. E ela já, né, havia já ali, te preparando. Claro, de uma forma mais lúdica, mas hoje entendendo foi isso que ela mostrou. Então, e eu entendo isso, que ela me mostrou isso justamente, tipo, esse é o caminho da liberdade. Esse é o caminho. Me lembrei agora, ela falou de poder ser na totalidade, né? Sim. Então, assim, esse é o caminho de eu poder ser. Eu tenho essa liberdade dentro da quimbanda. Eu ainda tô trilhando o caminho, eu ainda não tô totalmente livre das amarras, porque, como eu disse, eu tenho 40 anos, eu sou de uma geração que ainda foi podada, né? Já é muito melhor, mas ainda foi podada, então hoje eu vejo assim, a quimbanda me deixa livre, mas eu talvez ainda tenha que desamarrar. Sim. Mas é a quimbanda que vai me ajudar a fazer isso. Tá com a tesoura. Isso, exato, com a faca, né? A faca, né? A faca, né? Então, assim, a quimbanda é o sistema que deixa a gente livre, que a gente pode ser quem a gente é, que a gente é valorizado, é um culto matriarcal, é um culto lunar. Então, é o lugar onde eu sou bem-vinda, eu sou parte. Né, a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores de ainda, né, não sou iniciada ainda, não faz parte, sim, eu faço parte, claro, não tô, assim, tem um caminho, as iniciadas, as iaias, né, todo um passo a passo, mas assim, eu já faço parte, porque eu sou uma mulher, sabe, é isso, acho que sim, é o local pra gente, se ainda tem amarras, cortar com a faca. Né? Eu acho que isso. Sim. Eu te pergunto que a gente não verbaliza. Que você quer fazer, que você acha bom, acha certo, mas a gente não tem coragem de fazer. Sabe aquelas coisas que só você sabe no seu íntimo? Sim. E quando a gente se depara com a quimbanda faz dá sentido. aquele sim. E por que não? Faz sentido. Faz. Então, faz sentido. Muita coisa que ainda está amarrado em nós, nos falta apenas coragem, não permissão. Liberdade para fazer. Exatamente. Falta coragem. Mas eu também entendo que a gente é muito, não vou usar essa palavra no podcast, mas assim, muito F, sabe? Porque a gente falta coragem e tal, mas a gente foi muito atrelada à sociedade, por mais assim que a gente já seja mais aberto e tal, a gente ainda cria algumas coisas, né? Eu citei antes a Antonella, às vezes a gente na criação e tal, faz alguma coisa, não, isso não vamos podar nesse nível, não vamos, quer usar saia, fechar a perninha, não sei o que, essa roupa não, essa sim, então a gente ainda tem que trilhar um caminho, né? A gente tem que
E sim, né, a Quimbanda é o lugar que a gente pode ser quem a gente quer. Que aquilo que tá lá no íntimo, que às vezes a gente pensa, não, mas não vou fazer isso, o que vão pensar de mim, o que vão achar. Não Gente, pode. Né, eu dirijo uma casa de Quimbanda e eu fiquei pensando, pô, mas eu não sou iniciada ainda, eu vou pegar o microfone e vou falar? O que as pessoas vão pensar de mim? Azar. Fui lá, peguei, falei, porque eu sou uma mulher, porque eu me sinto parte mesmo assim. Você é uma mulher. Acho que É isso. que é isso. É isso. É isso. Eu acho que não tem mais o que falar. Acho que foi perfeito, né? Eu quero agradecer muito vocês. Eu tô assim, entre mulheres iniciadas, entre potências, entre rainhas e terra, né? Então, assim, eu acho que obrigada por me dar essa oportunidade. Muito obrigada. Amamos. Muito obrigada. Amamos. Venha mais. Virei. E continuem, não parem. A gente carece de mulheres na internet falando para mulheres. Porque tem homens muito bons na internet falando coisas muito pertinentes, sim. Mas a gente sabe que o nosso olhar, o nosso jeito de falar as coisas, ele é diferente. E a gente precisa disso. Obrigada. Agradeço. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tá, vou deixar que ela se apresente. Por favor, me diga seu nome, cidade, de onde está falando. Atenção para o sinal. Então, oi, eu sou a Luana, eu sou aqui de Sorocaba, agora, né? Sou natural lá do Rio Grande do Sul, cidade de Caxias do Sul. Muito bem. Então vamos lá. Pergunta que não quer calar. Ontem nós estivemos aqui e você estava inaugurando uma casa de Quimbanda. E a minha pergunta como mulher é: você se sente segura na Quimbanda? Você se sente livre? Você se sente pertencente? Sim e não. É uma dualidade. Eu acho que aqui na minha família de Quimbanda, né, da Quimbanda Gangazumba e da Lia, eu tenho muita liberdade aqui para me expressar, para dizer o que eu penso, o que eu acho. Antes e depois, a gente sempre conversa muito sobre o que vai acontecer, sobre o que aconteceu, e eu tenho liberdade de falar tudo que eu quero. Mas na prática, na hora do vamos ver, é muito mais difícil. O Gangazumba sempre me diz, né, o meu pai, eu e a Lia somos dirigentes, mas tu faz parte dessa casa, também é tua. Então tu tem a liberdade de ser quem tu quiser e de dirigir isso aqui tanto quanto nós. Sim. Mas chega ali na hora eu fico, eu não vou falar isso, eu não vou fazer isso, eu não vou corrigir a pessoa, mesmo que eu saiba que a pessoa está errada, porque, enfim, N razões, eu sempre fico meio travada, assim, tipo, será que eu faço isso? Não, acho que eu vou perguntar pro pai ou pra Lia se eu posso. E aí eu me sinto mais segura, mesmo tendo o aval anterior deles. Então, eu me sinto segura nessa casa. Pelo respaldo que eles me dão, mas na vida é tão mais difícil tu colocar no papel, tu colocar na prática aquilo que tá no papel, de não, eu vou ser o que me deixaram ser e o que eu quero ser. E aí, ali na hora, ontem mesmo, muitas vezes eu me travei, por mais que fosse a nossa casa, né, a inauguração da nossa casa, eu fiquei, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão falar? De repente eu posso decepcionar o meu pai, posso decepcionar a minha mãe, não é o que eu quero, e eu me segurei. Mas se eu chegar pra eles agora e falar que eu me segurei por não querer decepcionar, é aí que eu vou estar decepcionando eles, eu tenho certeza absoluta, porque eles são as pessoas que chegam pra mim e falam, tu tem que ser quem tu é de verdade. Só que eles foram as únicas pessoas que me disseram isso na vida, né? Na minha vida inteira eu fui moldada pra ser o que as pessoas queriam que eu fosse. Só que ao mesmo tempo ninguém nunca chegou pra mim e falou, não, tu tem que fazer tudo que tu pode pra agradar os outros. Mas foi o que eu aprendi. Como que eu aprendi isso e não a ser livre? Não sei, mas é muito mais fácil tu E a sociedade também, né? É muito mais fácil tu aprender a fazer o que os outros acham que é certo do que fazer o que tu acha que é certo. É muito mais fácil do que ser livre. Não sei, mas é muito mais fácil. Eu acho que uma sociedade também, né? Lá fora eu acho que a gente não tem também tanto olhares que vão deixando a gente tão à vontade.
né? Com É certeza. sempre um julgamento e o preconceito em cima, né? Com certeza. Então, acho que hoje talvez eu não me sinta totalmente segura, mas, né, vou aprendendo ali. O pai ali estão sempre ali do meu lado, falando que eu posso sim ser eu mesma, sem problema nenhum. Mas é aquela coisa, a gente sempre vai aos pouquinhos eu vou fazendo, vendo, aqui eu posso, que tá tudo bem, aqui eu posso, que tá tudo bem. Acho que vai ser um caminho, Uma construção. uma construção, mas eu sei que independente de qualquer coisa, eu tenho todo o apoio e o carinho do meu pai e da minha mãe, que é o Ganga Zumbi ali. Então, em relação a isso, eu tô tranquila. É mais as minhas travas que vieram de uma bagagem que nem eu sei dizer de onde veio, né? Que eu acho que veio, sei lá, parece que tu nasceu mulher, vem, né? Sim. Tu não é livre. Exatamente. Tu Já tem te que carimbam moldar, de... E isso é mais ou Amarra. menos nessa pegada, uma dor e uma dor delícia de ser mulher. eu acho que assim, a delícia de ser mulher é que, querendo ou não, tem uma música que fala isso, né? A gente tem a prerrogativa de poder ser, enlouquecer e dançar, e fazer o que quer, e rir, gargalhar. Mas ao mesmo tempo, acho que a dor nesse caso é muito maior do que a delícia. É tudo que tu vai fazer, tu tem que pensar nas 15 possibilidades do que podem acontecer e nas consequências que vão ser geradas. E que independente de tudo, a culpa sempre vai ser tua. Sim. Então acho que a dor é essa, de eu vou na padaria, pô, que quente pra caramba, eu vou ir com um shortinho cropped? Eu não sei se eu vou, é alguns metros daqui, mas já é o suficiente, né? Então, não sei, é muito grande, mas eu sinto que eu tenho o privilégio de ter os pais que eu tenho, que eles são incríveis em relação a isso, de eu poder ter essa liberdade, mas o mundo não é assim, né? Não. Então eu tô Não. segura na minha casa, não da porta pra fora eu não tô. Queremos muito te agradecer. Ai, eu agradeço pelo convite. Primeiro por nos receber aqui na sua casa. Foi muito Bem-vinda especial, sempre. eu gostei muito. Sempre que a gente aumenta, a gente engrossa as fileiras, né, da Então. tradição, traz alegria, é motivo de celebração, de felicidade para nós. Então, foi ontem dia de festa, dia de alegria e fiquei muito feliz e honrada de estar aqui. E eu digo mesmo. E quero ver muitas vezes. Ansiosa pra próxima vez. Obrigada por participar e o que precisar de nós, estamos aqui. Estaremos sempre juntos. Elos de Correntes. Exatamente. Perfeito. Um beijo, Beijo. beijo. Aí, galera. Beijo. Beijo.
Agora ela, hein? A nossa maravilhosa. A Isis Podcast está com a honra da maravilhosa. Ai, que honra! A honra é São tantos adjetivos que é difícil falar aqui e ser 1 hora de podcast. Então, assim, é a nossa ancestral. Vamos começar assim. Isso. Né? A nossa ancestral ainda é encarnada. Então, com vocês, a nossa Yaya, a nossa Iá, porque ela é nossa Yaya, a nossa Yaya, nossa amiga. É muitos, eu falei, muitos adjetivos. Caburé, Ifaxeum, Joana. Olha, nós chamamos por quê? Porque é difícil hoje as mulheres se identificarem e se sentirem seguras dentro de qualquer tradição de matriz africana. E para algumas mulheres isso não há escolha, como eram das nossas ancestrais. Elas estavam inseridas ali e não podiam. Não era uma escolha para elas, eu não posso estar. E poder escolher hoje é um privilégio para nós. Mas a minha pergunta é sobre segurança. A senhora que está inserida tanto dentro do Ixexê como da Quimbanda, a senhora se sente segura dentro dessas tradições? A senhora se sente, se identifica com elas? A senhora se vê nessas tradições e consegue se expressar livremente? Porque nós conversamos com as outras mulheres que sentaram aqui e a nossa pergunta foi em relação a isso, porque a Quimbanda, ela te diz sim. Então, eu posso me expressar como eu sou, sim, mas você consegue? Da onde vem o não? Não vem dessas tradições, mas vem de nós. Então, como a senhora se enxerga dentro dessas tradições? A senhora consegue ser livre? Consegue dizer sim para suas amarras? Consegue fazer esse desatar de nós? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação e dizer que a honra é minha de poder estar sentada ao lado de mulheres incríveis, que ajudam outras mulheres, que resgatam outras mulheres, que apoiam outras mulheres e que fazem um trabalho que é impossível de se expressar. Porque não é só do podcast, é na vida, né? Porque aí, falando um pouco de Quimbanda, a gente fala que quando a gente fala de Quimbanda, as pessoas elas podem aprender muito sobre Quimbanda, elas podem ler muito, elas têm muito material na internet para tudo, né? Só que viver a Quimbanda é outra coisa. Viver a Quimbanda é uma coisa muito diferente do que aprender a Quimbanda. E aí, primeiro eu vou colocar, eu sou um pouco prolixa, já peço desculpas, mas eu só vou contextualizar a minha resposta. Falando nessa questão de aprender sobre Quimbanda e tudo mais, e ter conhecimentos de Quimbanda, da parte magística, da parte, vamos dizer, operacional, da parte litúrgica, da parte oral, e isso todo mundo pode fazer. Desde que tenham, né, orientadores, orientadoras que efetivamente se disponham a ensinar, qualquer pessoa pode. Só que quando a gente fala sobre a Quimbanda e o aprender a Quimbanda e esse saco vazio, a gente fala de viver a Quimbanda na sua integralidade. E aí, lembrando que a Quimbanda é um culto lunar, cíclico, diretamente ligado ao feminino e ao matriarcado, é uma pergunta que eu deixo aí para as pessoas pensarem, né? Não que eu vá me evadir da resposta, não. Mas você realmente vive a Quimbanda sem as amarras do patriarcado? Ou você vive a Quimbanda sob a ótica do patriarcado? E assim, será que você não está vivendo uma hipocrisia? Porque quando se fala e não se faz, quando se aprende e não se aplica, é o saco vazio.
E é a hipocrisia, é o blá 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 que qualquer pessoa pode falar. Então eu acho que a resposta vai muito do depende de onde. Eu acho que dentro do Lupango eu consigo me expressar. De fato, é um lugar aberto para mim, para que eu me expresse da forma que eu preciso, da forma em que eu quero ser, que eu quero mostrar a minha palavra, na verdade, né? Eu consigo ser livre dentro do Lupango. No Lupango eu não tenho amarras. Então, e vocês sabem, né? Também como todos os que frequentam lá, todas as pessoas que frequentam lá, que eu não faço. Quando eu tô puta, eu tô puta. Quando eu tô feliz, eu tô feliz. Quando eu tô focada, eu tô focada. E esses ciclos que eu passo de vida, e esses ciclos hormonais, e esses ciclos, eles são respeitados, eles são entendidos pelas pessoas que olham e falam, bom, é isso, porque a quimbanda é isso. Às vezes a mata tá mais hostil, às vezes a mata tá mais receptiva, né? Às vezes é impossível de entrar na mata, às vezes é maravilhoso. Então, dentro do Lupango eu consigo me expressar, eu consigo ser livre. De uma forma geral, eu acho que não. E eu acho que esse é o nosso trabalho, de formiguinha, sabe? Transformar a quimbanda, voltar a quimbanda a ser um culto feminino matriarcal, né? Onde as mulheres tenham voz e onde as mulheres efetivamente se sintam livres. Mas para que isso aconteça, a gente tem que tirar, a gente tem que raspar, a gente tem que brigar com toda a questão do patriarcado que ainda existe. Porque por mais que a gente brigue, por mais que a gente, às vezes... Porque o patriarcado, ele está inserido socialmente, ele está inserido na nossa pele, nas nossas células, nas nossas entranhas. Então, às vezes, a briga é interna. Exato. Às vezes a briga é interna. Eu não vou fazer isso porque eu não posso, mas por quê? Mas eu não deveria, mas por quê? O que me impede? Então é sempre um exercício, sabe? E eu acho que essa liberdade também, ela precisa, além de ser um lugar seguro, de estar em um lugar seguro para se expressar da maneira como se sente, como se tem vontade, essa liberdade, ela também precisa vir de dentro. Porque também não adianta eu falar que eu sou livre, que eu faço o que eu quiser, que eu estou fora das amarras do patriarcado, quando na verdade não. Quando na verdade não. Dentro de mim ainda existem amarras. Então eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente olhar e falar assim, o quanto eu sou livre, socialmente livre. Socialmente livre. Né? Eu não sei até que ponto eu sou socialmente livre. Porque precisa começar desse olhar e falar, poxa, aonde eu preciso melhorar em mim, quais são as brigas internas que eu preciso vencer. Sim. Só que nesses dilemas interiores, o entorno tem que ser seguro. Sim. Porque os dilemas interiores, eles vão sempre existir, mas o exterior, o grupo, o quilombo, né, a comunidade, a raiz que está ali sustentando, ela precisa ser firme, ela precisa ser segura, precisa ser cercada de outras mulheres que também passam pelas mesmas coisas, que têm empatia, que não competem, que não, entre todas nós, e entender os ciclos que cada uma passa, que cada uma é envolvida, que cada uma... Então essa liberdade, ela vai, eu entendo que ela vai, essa expressão de liberdade, ela vai variar de mulher para mulher e de momento para momento. Mas a gente precisa aplaudir de pé todas as vezes que uma de nós consegue fazer. Desatar um nó. E às vezes é um nó tão pequeno. E às vezes é um nó que pra mim pode não parecer nada e pra você é gigante. Ou o meu nó é uma bobeira pra Ixi, sabe? E pra mim é uma coisa gigante.
Às vezes, ser mulher é tão difícil e a gente está tão sobrecarregada que simplesmente levantar da cama é um exercício É um nó. duro, de desatar. difícil de desatar. E enfrentar e saber que a gente tem que ter as nossas brigas internas e externas. Sempre, sempre, sempre. E as nossas brigas externas, elas vão em todos os campos. Elas vão no campo social, no campo espiritual, elas vão no campo material, elas vão em tudo. Em tudo, né? Eu estava tentando lembrar uma frase completa de Rosa Luxemburgo, que ela fala que o mundo, alguma coisa assim, eu posso estar bem errada, tá? Mas ela fala que para ela o mundo seria perfeito se nós fôssemos socialmente iguais, e humanamente diferentes. E tem uma outra parte que eu não consigo me lembrar, mas é basicamente isso, sabe? É a nossa luta para sermos socialmente iguais. E isso em todos os campos, isso na parte espiritual. Então, só que isso também parte de uma luta interna, de uma briga interna. Então eu acho que a liberdade, ela vem de dentro, da gente realmente soltar as amarras. Porque a Quimbanda tá aí, ela tá pronta, ela tá venha, se aceite. Só que pra eu te aceitar, primeiro você tem que se aceitar. E aí a gente tem todas as imposições sociais e tudo em cima da gente. E será realmente que o quanto a gente, porque o discurso é lindo, se aceite, mas as brigas que a gente precisa lutar internamente para isso são muito difíceis. Nessas brigas internas e difíceis, como que é para a senhora lidar no dia a dia, sendo mulher, uma sacerdotisa, duas tradições, uma esposa, mãe, profissional, dá conta de uma lista imensa. Eu vou ficar aqui. Como que é para a senhora? Cansativo. E ter que ser a mulher super... A guerreira. A guerreira. Ó, Eu não sou. E aí que eu acho que sabe? Eu acho que esse é o ponto. De você se cercar de pessoas que entendam a dinâmica das coisas e tenham a empatia de aceitar. Sim. Que a gente não dá conta de tudo, que a gente não consegue ser super mulher e que a gente tem essa utopia machista e capitalista de aceitar e de acreditar que nós temos que dar conta de tudo o tempo inteiro. E a gente não tem. E aí vai falar assim, mas a espiritualidade não ajuda? Ajuda pra caramba. Mas, pera, a espiritualidade não vai fazer post pra mim. Não vai escrever post, ela não vai fazer um recurso que eu tenho que fazer. Ela não vai ser mãe por mim, ela não vai ser esposa por mim. Então, assim, tirando muito essa mística de porque a pessoa tá super ocupada, porque ela abraça um monte de coisa, não sei o quê. Eu abracei tantas coisas e eu me entreguei a tantas coisas porque eu quis, por amor. Mas tem horas que as forças... Então é cansativo como mulher, é cansativo como mãe, é cansativo como esposa, é cansativo como sacerdotisa, é cansativo. Eu acho que... E aí, voltando, né, da gente falando da comunidade, entender que existe uma comunidade do qual você pode chegar e falar, eu estou exausta. E essa comunidade unir forças para dividir as energias, para dividir as responsabilidades, para dividir o fardo de muitas coisas que você poderia passar sozinha, é o maior tesouro que a gente tem. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que o senso de comunidade coloca a gente em lugares onde esse mundo muito individualista não alcança. sim. Eu entendo, inclusive, o feminino como coletivo. Tudo que é feminino é abundante coletivo. Mas nós não podemos, precisamos ser únicas, individuais. E tudo que a gente passa é pequeno. É bobagem. Pequena bobagem, é banal. É bobagem, banal. isso é a vida. Como dizem, né? Isso você tá reclamando, isso é a vida. Todo mundo é mãe, é mulher, trabalha, tem problemas, todo mundo. Então encare, é a vida. E não é.
Não dá pra se passar sozinha. Não, porque na verdade a gente tá sobrecarregada. tá aqui, ó, tá plena. todo mundo sobrecarregada. Tá todo mundo sobrecarregada entre mais coisas ou menos coisas, porque cada indivíduo tem o seu pensamento, a sua vida, as suas emoções. Então cada pessoa ela vai funcionar de um jeito diferente. Então, o que pode ser pesado para mim, para outra mulher, né? E lembrando, né? Mulher não falando no sentido biológico, mas para qualquer mulher que esteja no mesmo papel que eu, ela pode levar de uma maneira muito melhor, por exemplo. Mas eu sei os meus calos, a Ixi sabe, né? E a Lê sabe os calos, então cada uma sabe aonde dói, aonde são os nossos calos. E às vezes a gente se apega a modelos e coisas exatamente vindo de um capitalismo severo, vindo de modelos que a gente precisa se encaixar e que não... Porque a gente tem que ser linda, arrumada, cheirosa, bem-humorada, disponível, entendeu? Eficiente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é uma rotina exaustiva, então falar assim, não, porque você é uma guerreira, não sou. Eu sou uma mulher tentando sobreviver. Quem fica numa guerra 24 horas por dia, Ninguém. 365 dias por semana? Ninguém. Uma hora a guerra tem que acabar. Né? E aí entra muito as questões do social, do capital, de tudo mais. Então, assim, eu acho que você colocou muito bem dentro dessas questões da gente entrar, de entender que a comunidade, o múltiplo, o plural, ele é o feminino. Ele está diretamente ligado ao feminino. Porque seja o Lupango, seja o Xembaê, ele é muito mais rodeado, ele é muito mais composto por mulheres do que por homens. Né? Então, e as mulheres dentro desses ambientes, elas se olham no sentido de prestar atenção uma nas outras, elas são empáticas uma com as outras, elas se escutam, elas têm escutativa. Então, dentro dessas no Xembaê, a mesma coisa. Então, dentro dessa escutativa e dentro dessa vivência comunitária, a gente consegue ser mais livre. Maravilha. De ser mulher. A dor é a pressão. Eu acho que ser mulher é muita pressão, de todos os lados. É muita pressão e muita opressão. De todos os lados. Então nós somos oprimidas por uma sociedade patriarcal e nós somos pressionadas por essa mesma sociedade a mostrar resultados, né? Agora a dor é porque ser mulher é maravilhoso. Ser mulher é maravilhoso. A mulher ela não se encaixa, é como a mulher é fluida. Sabe? Nós somos cíclicas, nós somos a própria natureza. Nós somos a manifestação da própria natureza, sabe? Então, nós somos uma força da natureza. Então, é maravilhoso ser mulher. É maravilhoso olhar para si, saber-se, entender-se e apoderar-se dessa força que a gente é. Agora, a dor é que talvez todo o resto sempre soubesse, né? E tentam massacrar, tirar, diminuir, mas é muito bom ser mulher. É muito, muito bom ser mulher. Graças a algumas mulheres do passado, né, a força delas, a gente está aqui hoje. Você consegue olhar para esse passado e fazer uma homenagem, lembrar de alguém para reverenciar hoje? Eu lembro de algumas mulheres, assim, e pode parecer uma coisa meio estranha o que eu vou falar, mas vieram duas mulheres na minha cabeça que tiveram a presença na minha vida muito forte e elas não são minhas ancestrais de sangue, né? Muito embora minhas avós fossem mulheres incríveis e minha mãe é uma mulher incrível, mas essas duas mulheres
porque talvez antes eu não enxergasse a força delas na minha vida e hoje eu enxergo, é muito forte, assim. E talvez eu nunca tenha dito a elas o quanto elas foram importantes na minha criação, na formação daquilo que eu sou, na consciência de mundo que eu tenho, sabe? Então foi muito impactante, é muito impactante lembrar dessas duas mulheres nesse momento, né? Uma delas se chama Cecília, ela faleceu há alguns anos e Cecília conviveu com a gente durante muitos e muitos e muitos anos. A outra é a Terezinha. A Terezinha é a avó que... Eu falo que ela é a avó do meu coração, assim. Que ela em quase todos os momentos da minha vida, ela tava lá pra me puxar a orelha, pra me aplaudir, pra torcer, sabe? E ela foi uma força na minha vida que talvez ela nunca tivesse a noção do quão importante ela foi. Eu acho que é muito complexo dizer a honra a gente fala sobre honra ancestral ou sobre palavras. Embora eu acredite muito na força das palavras, mas eu acredito muito mais nos gestos, sabe? Essas duas mulheres, elas estão honradas no altar ancestral, porque a família segue outra espiritualidade, outra religiosidade, outra, né? Mas elas estão honradas dentro do meu altar ancestral para que a memória daquilo que elas fizeram por mim, consequentemente, pelos meus filhos, porque tudo isso é objeto da semente que elas plantaram, do meu entendimento. Então elas estão no meu altar e eu as honro e eu as acalento e eu as oferendo sempre. E eu ainda hoje peço conselho para elas, eu ainda hoje falo com elas, eu ainda hoje, sabe, ouço a voz delas. Porque às vezes as pessoas elas têm uma ideia um pouco diferente sobre ancestralidade, né? Eu acho que se romantiza muito a ideia de ancestralidade. Do tipo, ai, meu ancestral venerável e não sei o quê, mas às vezes tem pessoas que influenciaram tanto na sua vida em determinados momentos e que fizeram parte da tua caminhada, seja dando conselho, seja te puxando pela mão, e seja, sabe, e olhando pra você, e cuidando, e torcendo, e que é impossível deixá-las de lado e não reconhecê-las como. Ah, mas ela não é uma ancestral espiritual, quem garante? Né? Pode não ser uma espiritual sanguínea, mas é uma espiritual ancestral. Então as que vieram antes de mim, minha avó, minha nona, né? Minha mãe é viva ainda, mas quando não estiver mais aqui, quando ela passar para o mundo invisível, elas sim serão honradas e serão as minhas ancestrais sanguíneas. Mas eu entendo que existe muito mais sobre ancestralidade, porque às vezes é um conselho, às vezes é um cuidado, às vezes é um chamego, às vezes sabe, é toda uma dinâmica de anos que se constrói uma relação sólida, e aí aquela pessoa não é mais viva, ela parte para o mundo invisível e acabou. Entende? Então, assim, eu acredito muito nas memórias e nas memórias daqueles que precisam ser cultuados. Então eu acredito que como uma forma de você retribuir aquilo que fizeram, uma forma de gratidão, uma forma de reconhecimento, sabe? Então eu reconheço aquelas duas mulheres e acolho e oferendo aquelas duas mulheres com todo o peso e toda a honra da ancestralidade que elas me trouxeram. Isso é ser ancestral. Mas é difícil reconhecer isso, porque sabe o que eu quero? Coisas grandiosas. Lógico, eu quero, nossa! Imagina. Imagina.
Para construir uma pessoa, Uhum. são necessárias muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. E às vezes coisas que essas queremos pessoas enxergar. nem pensaram em ensinar. Sim, Não estavam ali naquele momento para especificamente ensinar nada, mas ensinaram o que é a vida. Deram lições de vida para mim pela observação, ou pelas palavras, ou pelos gestos, ou pelo exemplo, de que a vida era muito maior do que aquilo que eu podia imaginar, ou menor do que aquela bolha que eu vivia, ou que existiam coisas além. Sabe, ensinar efetivamente o que é o mundo, sem julgamento, sem nada. E a gente faz esse exercício no dia a dia. Então as pessoas, elas buscam, nossa, porque meu ancestral, títulos. Sim, São por isso que a senhora títulos. é minha ancestral, porque Entendeu? eu fico aqui assim, maravilhada, ouvindo a senhora falar. ensina a construir quem eu sou. A construir quem eu sou. Eu agradeço demais a presença da senhora. E eu agradeço demais o convite. Como eu disse, foi uma honra para mim. De Honra verdade. ter a senhora aqui. Uma honra. Não obrigada. tinha como. Não tinha como. A gente agradece demais. Muito obrigada. A senhora está aqui respondendo essas perguntas. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Vocês viram, né? Entenderam agora, né? Como é que funciona. Então tá bom. Nem mais nada que aceitar. Só beijo. Beijos, obrigada. Se você gostou desse episódio, considere compartilhar com os amigos e deixar um comentário. Nos acompanhe nas redes sociais para mais informações sobre os próximos temas. Até a próxima. É isso.